A família Norman parte da correria urbana das ruas de Chicago rumo à tranquilidade da província de Liberty, onde o professor Jim Norman, o pai da família, morava quando criança, província essa esquecida através dos anos por causar-lhe más recordações. Contratado pela escola secundária do condado, Jim não poderia fugir do desafio de readaptar-se a uma nova rotina, com novas pessoas, desafios diferentes, mas os mesmos traumas. No entanto, Jim traria consigo baques do passado dos quais seus novos alunos especulariam versões estridentes. Se a primeira impressão é a que fica, delegue a carteirada que os valentões da sala impuseram ao professor tão somente por serem astros do time de futebol americano da escola e exigirem aprovação automática mediante ameaças veladas para as quais Jim não deu nenhuma atenção. E é sobre isso. Não tá nada bem. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquib. O assunto vai ser sempre terror. E antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. E também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. E pessoas, quem quiser ou puder contribuir com qualquer valor para a manutenção deste canal, nossa chave está aí na tela e na descrição se preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10, você terá seu nome citado no início do próximo vídeo, tal qual eu farei agora, agradecendo ao Vitor Rocha, ao Rani Souza, Leon e o Luiz Heitor, que colaboraram conosco desde nossa última publicação. É importantíssimo que vocês, se puderem, ajudem o projeto, porque este vídeo provavelmente não será monetizado, assim como os 5 ou 6 últimos que nós postamos. Assim sendo, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Então, como dissemos, o condado de Liberty remetia a Jim Norman às lembranças de um passado inicialmente feliz, onde com seu irmão 6 anos mais velho, Wayne Norman, passou os melhores dias de sua vida até que uma tragédia a separá-los fê-lo mudar-se de lá com 9 anos junto a seus pais. Essa história a ele era tão traumática que o simples fato de voltar à cidade natal o faria reviver os momentos de horror que por lá ele também passou na ocasião da tragédia, representados em pesadelos tão vis que não mais o permitiriam dormir direito. Desde sons na calada da noite, sonhos ruins, até alucinações sóbrias de volta ao passado faziam-no revisitar essas lembranças da parceria ímpar que construiu ao lado de Wayne, e de fato é facilmente perceptível que a amizade que Jim possuía com seu irmão era tão bonita, de modo a culminar na última vez que o veria com vida, e é aí que deu-se início ao trauma. Em 1963, ou seja, 27 anos, uma vez que estamos em 90, naquele mesmo condado de Liberty, no estado de Missouri, o percurso até a escola por um atalho num pequeno túnel ferroviário, Jim e Wayne foram emboscados por um grupo de greasers. Greasers era uma espécie de bullies, valentões, um estilo de vida característico pela roupa em couro e jeans penteado para trás, muitos destes vinculados a clubes de moto e movimentos de rock clássico. Então, esses valentões encurralaram os dois irmãos pelos trilhos e com eles tocaram terror, a começar por Wayne, que em autodefesa golpeou o líder da gangue até que este foi perfurado por um estilete em contra-ataque que ceifaria para sempre a vida do Norman mais velho. Só que durante a confusão, a chave do carro dos Greasers caiu por entre os trilhos, o que não os permitiu fugirem a tempo da alta velocidade de um trem que por lá passaria, levando os valentões em direção da morte certa, antes que Jim guardasse consigo essa chave e com ela escapasse do acidente como símbolo da última lembrança que teve com o irmão, causando a interdição da ferrovia até hoje, 1990. Então, foram sob essas circunstâncias que as memórias intervinham na consciência de Jim Norman, desde a visitação de sua antiga casa até o simples olhar para um trem de brinquedo. Por ter perdido seu maior parceiro, que era seu irmão, voltar a Liberty era um desafio pessoal e, por que não dizer, profissional. E era prudente afirmar que no começo, isso estava longe de ser fácil. Apesar disso, era melhor que ele se reestabelecesse, afinal, a rotina de professor que ele era corrida o suficiente para não permiti-lo divagar sobre o passado. As semanas iam se passando e os valentões do futebol para os quais ele dava aula, personificados na arrogância de Chip Conway, ainda exigiam notas fáceis e progressão automática, mas nem todos da sala eram assim. Este é Billy Stearns. Bom garoto que era, pediu conselhos ao professor no estacionamento da escola onde, ao despedirem, percebeu que o aluno deixara cair sua carteira e foi segui-lo para devolver. Mas tensão,
pessoas. Tensão porque enquanto atravessava a rodovia de volta para casa, o estudante foi aparvalhado por um sedã preto em alta velocidade que sua bicicleta não daria conta de despistar, fazendo-a colidir numa ponte até cair sobre as pedras, causando-lhe a morte. O carro preto, cujo motorista e passageiros, sem aparecer, pareciam orgulhoso do feito, saiu fugido em ironia, de modo a até esperar que o professor por lá chegasse, apenas para efeitos de vanglória. Apesar de testemunhas na cena do crime, ninguém pareceu ter visto o sedã preto que Jim, logo atrás, confirmou ser o verdadeiro responsável pela morte do garoto. Bom, com a morte do jovem, a cadeira de Billy na sala de aula ficou vaga, e isso ofereceu ao diretor Simmons a possibilidade de ocupá-la com um novo aluno transferido de Milford. Então, senhoras e senhores, seu nome era Richard Lawson. Não, você não tá vendo coisas, e sim, inexplicavelmente, era ele um dos Greasers que provocaram a morte de Wayne em 63, tendo sido este o carrasco que aplicou-lhe o golpe fatal. Não era a hora, porém, de especulações extraordinárias nem conspirações sobrenaturais. A escola estava de luto pela morte de Billy, embora quase ninguém ligasse para isso, mas observar alguém tão parecido com o assassino de seu irmão na sala onde ele trabalhava, causar-lhe-ia em Jim Norman intuições desconfortáveis e de que ele precisava lidar com, tal qual seu destempero quando essas tais o fariam perder a razão e descontrole emocional. O restante do dia de folga não significou um merecido descanso ao professor, muito pelo contrário. O tempo ocioso até permitiu-lhe aproveitar a família, mas o que quer que ele fizesse ou para onde quer que ele fosse, pelas intempéries recentes pelas quais ele passa, os eventos ao seu redor pareciam convergir numa real volta ao tempo. Veja, até mesmo o par de tênis que seu irmão usava quando foi morto apareceu de forma avulsa no desfile anual da colheita local. E, pouco a pouco, mesmo sem dizê-lo, era perceptível que esses eventos fariam Jim Norman duvidar de sua própria sanidade, tal qual faria sua esposa Sally Norman alguns dias depois. A parcimônia de alguns poucos de seus outros alunos, no entanto, era uma das coisas que dava força ao professor nesses momentos de crise. Pela noite, depois de visitar o fatídico túnel onde se deu a catástrofe, Jim se pôs a espairecer pelas calçadas do centro de volta à sua casa, e nesse percurso ele esbarra ocasionalmente com Kate, sua aluna que morava ali perto. Ela sim era uma de suas boas alunas, que prestava atenção nas aulas e que não ia na onda dos valentões prepotentes. O grande problema aqui, senhoras e senhores, é que, após o encontro acidental com a estudante, o professor, mesmo de volta à sua casa, teve flashes em pesadelos de que os Greasers haviam capturado a garota e a levado a um celeiro remoto de que somente Jim saberia identificar. De fato, no dia seguinte, a cadeira de Kate na sala indicava sua ausência, improvável pela boa aluna que era, e que não faltaria um dia de prova como aquele. Ai, Juquiba, eu faria o mesmo. Tá bom, né? Fazer o quê? Vou questionar. Através da intuição de seus insights, o professor então orienta a polícia local a realizar uma busca minuciosa pela fazenda onde só ele previu a tragédia, o que a partir de agora faria dele suspeito. Bom, pelo menos foi exatamente isso que pensou o conselho do colégio, né, que convocou reunião para testar a possível participação do professor, posto que os dois mortos eram seus alunos e ambos vistos por ele em sua última aparição com vida. Com a morte de Kate, a exemplo de Billy, a cadeira vazia dela foi colocada à disposição de um novo estudante vindo de Milford, chamado Vinnie Vincent, mais um dos Greasers, em padrão oportuno que Jim Norman, agora, parecia começar a compreender. Até mesmo o valentão do Chip Conway estava amedrontado com as conversas que ouviu dos novos alunos, por assim dizer, entre aspas, que prometiam vingança a Jim Norman por algo que ele os fez há muito tempo, há exatos 27 anos. Alardeado pelo aviso prévio que Chip ofereceu, o professor então sugere ao jovem que acione a polícia para aferir as coisas que ele ouviu, tais quais sua suspeita factual de que as mortes de Kate e Billy eram obra dos Greasers. Ao jogador, é claro, essa parecia uma péssima ideia no sentido de que X9s normalmente não passam, e por esse exato motivo ele não pretendia contar às autoridades, muito menos voltar à escola no dia seguinte. Prestes a ir embora, Chip foi atropelado pelo sedã preto, que aliás algumas pessoas confundem com o modelo de carro de Christine, por também ser baseado em um conto do Stephen King, mas não é, tá? Na verdade nem a marca é a mesma.
Então, uma vez atropelado, o atleta é capturado pela gangue e já dentro do carro ele ouve que sua morte era necessária para que mais um dos Greasers se interpusesse em seu lugar a ser vago na sala de aula, no possível plano vingativo de que ele mesmo acabou de alertar o professor. Totalmente apavorado, o jogador foi levado à ponte pela gangue, a mesma ponte que vitimou Billy dias antes, e esquartejou o garoto para, em seguida, jogá-lo na vala, logo após tê-lo revelado sua sombria face de morte, produto da explosão que o acidente com o trem causou no túnel. O caso é que, enquanto a turma do mal mandava Chip Conway pra casa do caralho, logo em seguida, Dean Norman, que testemunhou o sequestro do atleta pelo sedã preto dos Greasers, foi intimado a depor na polícia pelo xerife Passas, que atestou, como fez o conselho escolar, ser bastante estranho somente o professor saber de detalhes dos crimes que levaram a óbito os estudantes do colegial, sendo ele sempre a última pessoa a tê-los visto com vida. Sem acusação formal e uma vez liberado, era preciso voltar às aulas, mas a morte do último aluno, Chip, deu lugar a um outro estudante de Milford chamado David North, outro dos Greasers a parvalhá-lo em ameaças diretas que agora envolviam sua própria família. Dessa maneira, o pequeno Scott, filho de Dean, seria um alvo óbvio. E naquele mesmo dia, horas mais tarde, o garoto quase perdeu a vida num acidente envolvendo o sedã preto, que somente ele, Scott, foi capaz de entrever. Nesse ultimato, o professor então revela à esposa que os valentões que mataram seu irmão 27 anos atrás voltaram para buscá-lo. O que a ela, claro, soava paranoico, posto que estes morreram na colisão com um trem em 63. De todo modo, era obrigatório que o cuidado fosse redobrado, porque se as investidas da gangue já quase vitimaram seu filho, era natural aventar que eles tentariam de novo. Assim sendo, em busca de soluções para que a vingança cessasse, o professor vai até Smithfield, condado adjacente, encontrar o policial responsável no caso do incidente há 27 anos e, surpreendentemente, o aposentado oficial chamado Bob Nell, apesar de idoso, possuía as exatas respostas para as perguntas que Dean Norman ainda sequer tinha feito. A verdade é que, poucos anos após o episódio em 63, o ex-oficial fora atingido por um tiro que lhe causou morte cardíaca por 3 minutos até ser reanimado, mas foram instantes suficientes para que Bob Nell visualizasse o pequeno N no outro lado da dimensão suplicando pelo socorro do irmão, de modo a prever que os Greasers voltariam da morte para levar o professor junto com eles, delegando a Dean a culpa pelo acidente, o que será explicado de novo no momento oportuno. Para cada um deles, nós realçamos que todos voltaram de Milford para se instalarem nas vagas dos alunos mortos. Mas Milford era um condado que não possuía escola secundária para que de lá eles tivessem vindo. O que existia em Milford era um cemitério. Então, tensão, pessoas, tensão, porque a conferência dessa hipótese delegou ao professor um encontro hostil com os valentões que reafirmaram sua sede de morte através da vingança, que eles planejavam há quase 3 décadas, e assim sendo, era melhor correr contra o tempo. Agora, voltando a 63, deparamo-nos com 4 dos Greasers na ocasião da morte de Wayne, de modo que agora, em 1990, nós temos apenas 3 deles prometendo vingança. Ou seja, apenas um dos valentões ainda não havia retornado dos mortos pela retaliação a Dean. E isso implicava aferir que o 4º membro da gangue, chamado Carl Mueller, à época, conseguiu escapar com vida. Por essa razão, senhoras e senhores, compreendendo que este seria a chave para o cessar-fogo interdimensional de que Dean e sua família eram alvos, o professor se utiliza de estratagemas para localizar Miller e convencê-lo que a redenção dele seria providencial para a interrupção dos ataques. Só que, inicialmente, não deu muito certo. Enquanto isso, no lustre do castelo, Sally e Scott, esposa e filho de Dean, respectivamente, recebem em sua casa a visita macabra por parte dos Greasers, que, ainda em vias de atingir o professor, visualiza sua família como o caminho mais curto para alcançá-lo, e nesta noite é exatamente isso que acontece. Tensão, pessoas, tensão, porque a calmaria da noite deu espaço a um pesadelo horripilante quando Richard Lawson, Vinnie Vincent e David North invadem a casa dos Norman até que Dean por lá chegasse a atingi-los com disparos que não fazem efeito, mas que resulta na saída dos Greasers para que se encontrassem no túnel, porque seria só lá e apenas lá que a vingança final poderia ocorrer.
Assustados, é claro, não tinha como ser diferente, a família esconde-se na proteção da igreja, no exato instante que nos é revelado o verdadeiro motivo para toda aquela conspiração de vingança através dos Greasers que vitimava o professor. Porque, que tanta culpa assim teria Dean Norman de que os valentões teriam sucumbido à morte na ocasião do episódio no túnel, uma vez que ele próprio, junto ao irmão, eram as vítimas do assédio alheio. Então, voltando a 63, na cena do incidente, percebemos que os Greasers, com exceção de Miller, somente não conseguiram escapar da colisão com um trem porque Dean Norman roubou a chave do carro deles, esquecida por entre os trilhos do túnel. Por isso, os Greasers estavam encharcados de orgulho buscando revide, mas para fazê-lo, era necessário que Dean Norman os encontrasse naquele exato mesmo local. Dessa forma, o professor acredita saber como exatamente exterminar a maldição de que ele era alvo, voltando à sua antiga casa quando criança para procurar entre os destroços do que havia restado a tal chave que ele manteve escondida. No instante em que a encontra, Carl Miller, vivo, se revela atrás dele e admite que nunca mais foi o mesmo desde o incidente no túnel por não compactuar com tamanha violência dos colegas, apesar de ser um deles. De qualquer forma, os Greasers voltaram e agora, com a ajuda de Miller, armados com o instrumento que impediu sua fuga em 63, era hora de agir. E tensão, pessoas, tensão de novo, porque prestes a entrarem na perua que os conduziria para o acerto de contas, uma explosão acometeu o veículo de maneira a torná-lo inútil para a locomoção, mas que seria conveniente para que os valentões sequestrassem Carl Miller, a fim de fazer dele seu refém para convencer Dean Norman a se entregar antes que o dia acabasse, tal qual fez com Sally e Scott, que mesmo protegidos pelas dependências da igreja em que se abrigavam, não escaparam de serem pegos para servirem de troca caso o professor não cedesse ao seu destino. Por volta de meia-noite, então, o encontro acontece. Dean Norman, os Greasers, Carl Miller, Sally, Scott, todos eles no túnel onde toda aquela maldição começou e onde se acredita que irá terminar. Por isso, eu ia falar tensão de novo, mas não vou. Porque a intervenção violenta de Miller em seu ataque aos Greasers obrigou os valentões a matá-lo. Mas isso sem que eles sequer lembrassem que para cada vida por eles tirada, uma outra retornava dos mortos. Exatamente como fizeram na escola para se reagruparem na caça ao professor. Assim sendo, senhoras e senhores, este era Wayne Norman. Pouco antes do reencontro, Dean passou pelo cemitério onde Wayne fora enterrado e implorou pela ajuda do irmão nessa última batalha, causando meio que a abertura de um portal pelo qual o professor tinha certeza de que significava que a ajuda viria. Então, aqui estamos. Lutem conosco agora! Um confronto ligeiramente físico acontece, mas antes que piorasse, inexplicável e sobrenaturalmente após quase 3 décadas inativa, a ferrovia voltava a receber um trem para que este, por fim, colidisse com o sedã preto dos Greasers, atrasados pela chave arremessada longe por Dean, e levasse-os de volta para o inferno, de onde eles nunca deveriam ter saído. Finalmente, com a guerra vencida, Wayne está confuso por se encontrar em um mundo que não mais o pertence. Com resistência, ele é conflitado pela realidade de que Dean Norman, quase 30 anos mais velho, ainda era seu irmão, posto que, ao reconhecê-lo, pede que volte com ele para o além onde Wayne afirmava estar sozinho. De fato, devia estar, mas somente porque sua alma esperou 27 anos pelo encerramento, o que agora o permitiria encontrar a luz. Para sempre. Às vezes eles voltam, ou originalmente Sometimes They Come Back, é o primeiro filme da trilogia estadunidense Às vezes eles voltam, ou originalmente Sometimes They Come Back, tendo essa primeira parte sido lançada em 91, produzida pela Comeback Productions, Dino De Laurentiis Communications e Paradise Filmes, distribuída diretamente para a TV pela CBS, e com selo R de classificação indicativa. Lembrem disso, selo R. Ao IMDb, o longa registra a média de 5.7, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 61% da audiência no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada observa a obra em cima do muro, mas tendendo ao lado negativo da força, por identificar na produção um caráter raso de enredo, incongruências comportamentais dos personagens, e um final que mais parece um filme de sessão da tarde. Às vezes eles voltam era um pequeno conto de Stephen King, lançado em 74 pela revista
revista Cavalier e incorporado na coletânea de contos do autor 4 anos depois em Night Shift. Originalmente, sua adaptação para o cinema era para ser apenas mais um dos contos da antologia Olhos de Gato, lançado em 85, até que o produtor Dino De Laurentiis resolveu lançá-lo de forma separada em 91, e é deste que tratamos hoje. Como dissemos, ser uma trilogia, o longa ainda conta com 2 sequências, chamadas Sometimes They Come Back Again, que seria a parte 2, e Sometimes They Come Back For More, que na tradução de título brasileira ficou Às vezes eles voltam pra sempre. Na minha visão, o filme é até assistível, mas não espere em Às vezes eles voltam uma obra do horror que não te permita dormir à noite. De fato, é uma produção que facilmente pode ser assistida à tarde com a família, sem nem mesmo justificar sua classificação indicativa com selo R, quando poderia muito bem ser apenas um PG, onde crianças poderiam assistir sob orientação parental. No mais, Às vezes eles voltam comigo, tem nota 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.